volta aqui com Bem Assim agora para falar sobre estresse. Essa situação que a gente às vezes lida com ela e que às vezes até a gente consegue perceber que talvez seja algo normal, né? Seja o estresse por causa do trânsito, da corrida atribulada, dessa correria, né, da nossa rotina do dia a dia. Mas o que falar sobre o estresse nessa quarentena? Aí é que está, né, a chave. É possível alguém estar estressado nesse momento de isolamento social em que a rotina ela não está tão agitada? Quem vai esclarecer tudo para a gente agora por Skype é essa pessoa maravilhosa que já está aqui comigo, Ana Carla Gameleira, a nossa psi. Obrigada. Bom dia, seja muito bem-vinda. Maravilhosa você. Obrigada pelo convite para estar aqui mais uma vez com vocês. É isso, a gente que agradece, é uma honra. Aninha, vamos começar explicando para o pessoal de casa, para quem ainda não sabe ou não tem uma ideia, o que é o estresse? Na verdade, o estresse é quando a pessoa está, em geral, aparece quando as pessoas estão muito sobrecarregadas, né? Quando não está conseguindo lidar muito bem com as questões do dia a dia. Então, muitas vezes a gente associa só ao trabalho, mas não é só o trabalho que gera estresse, né? Como você falou, essa rotina da quarentena também pode ser muito estressante. Então, imagina só, se você estava acostumado a ter uma rotina com suporte, com apoio de outras pessoas, e de repente agora você está trabalhando em casa, está com as crianças em casa, está sem ninguém para ajudar, isso pode ser, sim, muito estressante. Então, não é apenas questões de trabalho que causam estresse, tá? Isso pode ser considerado até um mito, porque muitas vezes a gente pensa que é só o trabalho que é estressante, né? Exato. Ele é necessariamente algo ruim? E na sua maior parte, sim. Quando ele chega num pico muito grande por conta da liberação de alguns hormônios, de algumas sensações físicas que a pessoa pode ter, o estresse em excesso é, sim, uma questão que é preocupante. Mas claro que tem dosagens de estresse. Situações pontuais da nossa vida vão gerar estresse. Mas imagina você ter isso por muito tempo, por um período longo, repetitivo. Aí que não é legal, aí que começa a ser mais preocupante. Tá. E o estresse, ele pode ocasionar alguma outra doença? Sim, a gente pode ter várias outras comorbidades. É muito comum as pessoas que são estressadas terem sintomas físicos, né? De dizer que está com alguma dor ou que tem alguma outra questão. Então, isso é bastante comum de acontecer, sim. Certo. Quais, então, que são os maiores sintomas, os principais sintomas de estresse? Eu acho que existe muitas vezes uma fadiga, uma dificuldade de sono, uma dificuldade, às vezes, de acalmar também a mente, vem um pouco de ansiedade em excesso, né? Então, vários desses sintomas, algumas pessoas também estão sentindo na quarentena. E aí vai perguntar, mas meu ritmo, algumas, né? O ritmo de trabalho diminuiu e continua sentindo esses sinais, porque muitas vezes os sintomas do estresse podem ser, em alguns graus, alguns pontos, né? Parecido com os de ansiedade também, né? Então, dessa coisa de não conseguir dormir bem, de ter insônia, muitas vezes as pessoas com estresse têm isso, né? Certo. E tem tipos de estresse? Na verdade, eu acho que ele vai sendo redirecionado para a situação que você está vivendo, né? Sim. O estresse é mais ou menos dessa forma. Tá. Você falou sobre a questão da quarentena e eu queria que a gente pudesse adentrar melhor agora nesse quesito. É possível estar estressado em casa, sem estar indo trabalhar, com a rotina aparentemente mais amena? É totalmente possível, porque às vezes está mais ameno em tese, né? Mas às vezes não, porque vamos parar para pensar, você está cheio de obrigação em casa, então antes você não precisava fazer, algumas pessoas não precisavam fazer a faxina, não precisavam cozinhar, não precisavam ficar 24 horas por dia com as crianças em casa, porque essas escolas não estão funcionando. Então hoje com a quarentena a gente não está tendo suporte muitas vezes do avô, da avó, da tia, que antes dava esse suporte por conta do isolamento social. Então parece que algumas pessoas até duplicou o número de responsabilidade, né? Se você for parar para pensar em algumas famílias. Então, isso pode ser assim, muito estressante, de estar dando conta de fazer tudo a todo momento, né? Nesse momento, assim, que a gente está, né, meio que no meio do furacão, é possível que a gente saiba identificar qual que é a causa desse estresse? Peraí, o que está me causando esse estresse todo? Eu consigo ter isso na minha cabeça? Eu acho que nesse momento é muito importante a gente parar para tentar ver o que está mais te deixando mais preocupado. Será que é o vírus em si ou é a iminência de ser infectado? É a questão financeira? É a rotina em casa? O que está te gerando mais estresse no momento? Eu acho que isso é preciso parar e perceber como é que seus pensamentos estão fluindo. Como é que isso está acontecendo para você? O que vem realmente de pensamento, que a gente chama de pensamento automático, né? Que são pensamentos rápidos, não avaliativos que a gente tem sobre as coisas. E eles podem nos dizer muito sobre o que a gente está sentindo e pensando no momento, né? Então, ele vai direcionar
a gente dentro dessa parte de emoção. Então, para a gente tentar ver o que está deixando mais estressado, é ver o que está te preocupando mais. Acaba sendo até meio simples, sabe, de perceber. Sim, eu estava conversando com o pessoal da minha família, né? São as pessoas com quem a gente, às vezes, pelo grupo ali, né, do WhatsApp, a gente consegue ter mais ou menos uma noção de como que está essa situação, como é que essa situação está sendo recebida por todas as pessoas. E eu vejo assim, por exemplo, eu tenho uma prima minha, que ela está muito triste, ela diz que às vezes dá vontade de chorar do nada, e aí a gente meio que acende um alerta, né? Até que ponto é estresse e até que ponto isso pode estar ocasionando, por exemplo, uma ansiedade ou uma depressão, ou algum transtorno, por exemplo, de pânico. Tem que saber mais ou menos isso? Isso, na verdade, eu acho que muitas pessoas estão com muita ansiedade, isso pode estar sendo confundido com estresse nesse momento, né? Sim. Mas tem momentos que são mais estressantes na quarentena, mas não quer dizer que você está necessariamente com um transtorno de ansiedade, ou com um transtorno, ou com estresse, né, propriamente dito, de doença. Mas assim, é normal ter alguns sinais e sintomas de várias comorbidades nesse momento, se a gente for parar para pensar. Então, tem pessoas que estão tendo alteração de sono, tem pessoas que estão muito tristes, mas não quer dizer que elas estão com depressão, porque realmente é uma situação muito nova que faz com que a gente sinta um monte de coisa diferente que às vezes a gente não consegue controlar, porque mexe um pouco com a nossa instabilidade, com a nossa incerteza, com a falta de programação. E para muitas pessoas, ter um pouco de controle, ou um pouco de noção do que vai acontecer, de programação, ajuda muito, né, a se sentir confortável. E não ter isso deixa a gente fora da nossa zona de conforto. E isso causa essas sensações desagradáveis, na verdade. Não Sim. ter controle do que vai acontecer. E no fundo ninguém tem agora, né? Ninguém tem. Tá tudo muito incerto e eu acho que é isso que está mais afligindo as pessoas, essa incerteza. A gente não tem, por exemplo, um dia de quando as coisas elas vão se acalmar, a gente não tem um dia de quando o vírus ele vai deixar de circular, e eu acho que isso é o que está afligindo mais. Então, o que fazer nesse momento para diminuir essas taxas de estresse, para tentar não sofrer tanto com essa ansiedade, com essa angústia do futuro? Isso, porque assim, na verdade, como a gente não sabe quanto tempo vai durar, como é que vai ser o desenrolar de tudo isso, se a gente vai ficar mais um mês em casa, mais 2, mais uma semana, e como vai ser quando a gente voltar, né? Então a gente precisa criar uma nova rotina, criar novos hábitos. Então, estabelecer novos horários, seja para acordar, para fazer exercício físico, porque o exercício físico é muito importante tanto para a ansiedade quanto para o estresse, né? Se alimentar bem, começar a criar rotina, seja com os filhos, uma programação. Até eu falo para os pais lá do consultório, fazer uma programação semanal com as crianças. Então, se você está trabalhando, se organiza, faz uma rotina, mas 1 hora por dia é exclusiva das crianças. Então, cria situações para poder tornar o ambiente mais agradável e a nova rotina mais prazerosa. Uma dica também que eu tenho dado muito para alguns pacientes, né, que ficam muito irritados de estar o tempo inteiro trancados dentro de casa, se tem um carro, pega um carro, vai dar uma voltinha de carro, vai visitar alguém de carro dentro do carro sem sair. Sim. Só para dar um tchau, acaba matando a saudade também à distância e você se sente fazendo algo diferente. Então, eu tenho dado essa sugestão porque eu estou percebendo que, em especial as crianças, estão muito ansiosas dentro de casa, com muita saudade. Essa semana eu atendi uma pacientezinha online de 9 anos, ela me dizendo que estava muito triste sem ver as amigas, que estava muito cabisbaixa, ficando no cantinho. Não quer dizer que ela está com depressão, mas ela está com vários sinais e sintomas bem tristinhos. E aí a gente foi pensando em alguma programação junto com a mãe para poder mudar e ela se sentir melhor. Então eu acho que fazer uma rotina e uma programação semanal de coisas para fazer pode ajudar muito a baixar esse nível de ansiedade e também de estresse. Né? Você ter uma programação, porque imagina, você acordar e não ter nada para fazer, pode ser muito sufocante também, né? Não se programar para nada. Pois é. E é possível relaxar nessa quarentena em casa, mesmo sem ter que sair para algum lugar? Isso, é super possível, né? Então, eu acho que a gente tem que ver o que cada um fica mais feliz fazendo, o que é mais relaxante para cada um. As pessoas estão falando muito, né, online sobre aulas de yoga, meditação, Sim. Mas se é a sua praia, não adianta tentar fazer isso também. O que é a sua praia? O que é uma coisa que te relaxa, que te dá prazer? Então, tem essas lives, né, que os artistas estão fazendo. Se você também não gosta, vamos tentar encontrar algo prazeroso nessa rotina em casa, porque é possível sim. Eu sei que às vezes quando é uma casa com várias pessoas, né, às vezes
sei lá, 6 pessoas morando na mesma casa, fica mais difícil de você conseguir também ter um momentinho só seu. Mas vocês podem fazer também esses combinados, né? Tudo combinado sai mais tranquilo. Faz uma programação junto com todo mundo que mora na sua casa, para ir respeitando os espaços e limites de cada um e vendo a necessidade que cada um está tendo também. Com diálogo, né, as coisas podem funcionar. Isso, com certeza. O que é mais importante durante a quarentena é fazer uma programação e se organizar para fazer coisas que você gosta, além das obrigações, né? Porque tem também as obrigações, por mais que algumas pessoas não estejam trabalhando, tem as obrigações domésticas, que elas não param, né? E eu estava até vendo assim, né, que às vezes a gente fica nessa neura, eu quero arrumar o que fazer, eu quero me tornar produtiva. E eu estava assistindo uma live que a profissional falou assim, eu aproveitei esse momento para colocar em dia algumas coisas que eu já vinha protelando, sabe? Que eu já vinha assim adiando e colocando ali só no piloto automático. E eu não estou fazendo, estou preenchendo o meu dia completamente, mas eu estou me sentindo produtiva porque eu estou conseguindo colocar em dia algumas coisas que para mim eu não estava conseguindo. Isso, acho que metas diárias. Hoje a minha meta é arrumar um armário. Hoje a minha meta é conseguir fazer exercício físico. A minha meta de amanhã vai conseguir tal coisa. Não precisa ser tudo num dia só, né? Porque a sensação que a gente dá quando olha as redes sociais é que tá todo mundo muito ativo, muito produtivo, como você falou. E às vezes a realidade não é bem assim, né? Sim. Então respeita o seu tempo, respeita o seu momento. Eu acho que essa comparação muitas vezes também não ajuda. E eu acho que a gente tem que dar para nós mesmos o que nós estamos precisando nesse momento. Então, se agora eu estou precisando só sentar no filme, assistir televisão, sentar no sofá e assistir um filme, ok. Se agora eu estou sentindo necessidade disso, ok. Mas eu acho que uma leve programação pode te ajudar a baixar esse nível de ansiedade também, para você se ocupar, né? Sim, com certeza. Aninha, maravilhoso como sempre. Muito obrigada por tantas dicas incríveis que você sempre compartilha aqui com a gente. Obrigada mesmo. Vou precisar encerrar agora a entrevista por causa do tempo do programa. Obrigada também. Vamos deixar uma mensagem para o pessoal de casa e aproveita também no final, já compartilha o teu contato, tua rede social para o pessoal de casa que gostou aqui do nosso bate-papo poder conhecer melhor o seu trabalho. Isso, então eu acho que nessa quarentena a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental, a gente não pode deixar de lado, né? Fazer coisas que preencham também esse lado emocional nosso, dessa resposta emocional. Então sempre para e observa o que você está sentindo, o que você está pensando e tenta balancear isso aí. E eu tenho um Instagram no consultório que chama Psicologia em Destaque, onde a gente sempre compartilha dicas de saúde mental. Então, se você tiver interesse, olha lá, segue a gente lá. Muito bem, obrigada, bom dia, maravilhosa, obrigada mesmo. Obrigada. Um super beijo. Beijo. Pois é, tá, então tem sim como se estressar durante a quarentena, mas também tem a notícia boa, né, que tem como a gente relaxar, tem como a gente não se deixar afetar por tudo isso. Muito obrigada a você também aí, tá, pela sua companhia, você que está aqui ligadinho com a gente, continue acompanhando a programação da TV Mar. Amanhã estaremos de volta 9h30 da manhã, um sextou diferente, mas também teremos dicas para você poder aproveitar e relaxar aí na sua casa, tá certo? Até amanhã. Beijo, tchau, tchau.